hoje começou a vacinação para profissionais de saúde, e aí, como eu faço parte da pesquisa Covid, eu já tinha tomado há um tempo, então eu acordei bastante cedo para tomar a terceira dose da Pfizer. Então, por isso que vou estar meio leso hoje. Então, se eu esquecer alguma coisa, se eu falar alguma coisa errada, vocês vão abrindo o áudio e vão falando. Bom, já está gravando. Deixa eu ver aqui. Está gravando, está tudo certinho. Então, vamos lá. Bom, a aula de hoje, meninos, a gente vai falar sobre variações cromossômicas e mutações gênicas. Então, a gente vai avaliar, então, basicamente, o que qualquer alteração dentro do cromossomo ou qualquer alteração dentro de um gene pode ser capaz de produzir, certo? Deixa eu colocar o meu laserzinho aqui. Bom, quando a gente fala do cromossomo, o cromossomo, todas as espécies apresentam cromossomos em números diferentes. Então, você tem desde uma bactéria que só tem um cromossomo, até o ser humano que tem 23 pares de cromossomos. E esses cromossomos, mesmo dentro da própria espécie, eles podem apresentar tamanhos e estruturas bastante variadas. Então, a gente sabe que o cromossomo 1 é diferente do cromossomo 21, bastante diferente do cromossomo 21. No entanto, esses cromossomos, durante o processo justamente da divisão celular, pode acontecer processos que causem algum dano nele. E isso a gente chama de uma mutação cromossomal. Essa mutação cromossomal, ela está ligada ao cromossomo inteiro. Então, a estrutura do cromossomo, ela é inteiramente modificada. É diferente de quando a gente fala de uma mutação gênica, que é o que a gente vai falar no final da nossa aula, que altera apenas um gene. Então, aquela questão do azão-azinho. Então, azinho é um gene alterado. Então, nas mutações cromossômicas, elas podem ser classificadas basicamente de dois tipos. Mutações que são numéricas, aonde você tem um número a mais de cromossomos ou um número a menos de cromossomos, e mutações que são estruturais, onde a própria estrutura do cromossomo, ela é modificada. Bom, quando a gente fala dessas mutações, então, revisando o que eu acabei de falar, as mutações numéricas é um ganho ou uma perda de um cromossomo inteiro. Já as variações na estrutura é um ganho ou uma perda de alguma parte do cromossomo. Ou pode ter um cromossomo que perdeu um fragmento, ou um cromossomo que ganhou uma parte a mais, ou muitas vezes cromossomos que alteram a sua ordem, muitas vezes. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho como que acontece essa estrutura. Mas antes da gente falar desse processo, a gente precisa ver a morfologia de um cromossomo. Então, o cromossomo ele é formado por duas cromátides irmãs, então, tanto de um lado quanto do outro, que são ligados através de um centrômero. Essa estrutura, ela é uma estrutura bastante enovelada, e ela é formada justamente para o processo de divisão celular. Então, a gente só consegue delimitar a estrutura de um cromossomo quando justamente está nesse processo dessa fase. Como que a gente classifica os cromossomos? Então, vocês já devem ter visto isso na biologia celular. Eu sei que o pessoal que está no segundo semestre já viu, o pessoal do primeiro semestre deve estar vendo por esses dias. A gente classifica os cromossomos basicamente pela posição de centrômero. Então, por exemplo, se é um centrômero situado exatamente no meio, aonde os dois braços eles são iguais, esse cromossomo vai ser chamado de metacêntrico. Se esse centrômero ele for um pouquinho mais deslocado, e isso faz com que a gente tenha um braço longo e um braço curto, nós chamamos esse cromossomo de submetacêntrico. Acrocêntrico é quando esse centrômetro está muito próximo da ponta, mas ele ainda não está na ponta, e isso faz com que a gente tenha um braço longo e uma protuberância, e o telocêntrico, que são aqueles que o centrômero eles estão na parte final do cromossomo, onde você só tem um braço, você não tem uma outra segunda divisão, certo? Como que a gente avalia os cromossomos? A gente avalia os cromossomos através de uma estrutura que nós chamamos de cariótipo.
Então, esse cariótipo é montado da seguinte maneira. Primeiro, os cromossomos eles têm que estar numa fase que nós chamamos de metafase. Quando a gente faz em um laboratório esse cariótipo, a gente usa uma substância chamada colchicina. Então, a gente pega uma célula do que a gente quer observar, seja de uma planta, seja de um animal, seja justamente de um ser humano. Você pega uma célula, você desmembra aquelas células para que elas fiquem isoladas, e aí você vai observando a fase com que aquelas células elas vão estar, e quando elas chegarem na metáfase, você joga a colchicina. A colchicina, ela vai se ligar ao DNA e não vai fazer com que o DNA siga para as próximas fases, ele não consiga ser desenovelado. E aí, a partir dali, a gente consegue tirar algumas fotografias daquela célula e a gente ordena esse cromossomo, esse cariótipo, esses cromossomos, pelo tipo e pelo tamanho. Então, a gente consegue ver, por exemplo, primeiramente aqueles que são metacêntricos, aqueles que são telocêntricos. Então, você consegue ver a estrutura e o tamanho desses cromossomos. E, obviamente, você consegue, principalmente, ver se todos estão lá. Então, se eu tenho os dois pares de um, os dois pares do dois, se eu tenho os dois pares sexuais, então você consegue observar se existe algum problema com aquela criança, com aquele indivíduo, pela presença, se todos os números eles estão íntegros, e também se não está faltando alguma parte, ou se ele está maior do que ele deveria estar. Entendeu? Então, o cariótipo, ele consegue dar esse parâmetro para a gente. E quando a gente fala das mutações, as mutações elas podem ser, como eu falei para vocês, estruturais, e essas estruturais elas também são chamadas de mutações de rearranjos, ou elas são mutações numéricas, aonde pode acontecer o que nós chamamos de aneuploidia. Aneuploidia é quando um dos pares de cromossomos está ausente, ou está em número maior. Então, por exemplo, eu pego o cromossomo 21, que está em 3, ao invés de estar em 2, levando a síndrome de Down, ou o que nós chamamos de poliploidia. A poliploidia é quando você tem um indivíduo que, ao invés de ser 2N, ele pode ser ou 3N ou 4N. Que isso, hoje em dia, a gente sabe que quando a gente fala de melhoramento genético, isso às vezes é muito importante, justamente para melhorar a qualidade de determinados frutos, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que se dá esse processo. Vamos falar dos rearranjos. Então, os rearranjos, eles podem ser divididos basicamente em 4 tipos. As duplicações, onde você tem uma duplicação de um determinado material dentro do cromossomo. Você pode ter uma inversão, onde aquele material do cromossomo ele estava nesta posição, ele inverte dentro do cromossomo. A gente pode ter uma deleção e a gente pode também ter uma translocação, ou seja, é a mudança de sequência de local também. Vamos ver como que isso se dá nesses processos. Bom, uma das mutações mais comuns é acontecer um processo que nós chamamos de duplicação. Então, aqui vocês estão vendo um cromossomo original. Então, ele tem a porção A, a B, a C, a D, a E, a F e a G. Essa porção E e F é como se ela se duplicasse e ela ficasse repetida. Então, aqui eu continuo tendo até a letra D o original, só que vira EF, depois volta EF de novo, e só por fim que você tem a letra G. E isso é uma duplicação. Agora, essas duplicações, elas podem acontecer no cromossomo em diversas vezes, o que nós chamamos de repetição em tandem. O que é em tandem? Então, eu repito B e C. Então, B e C repetido aqui, B e C repetido aqui. Essa duplicação é o que nós chamamos de duplicação em tandem. Então, aumenta o tamanho do cromossomo. E isso que eu estou falando, eu estou mostrando aqui no desenho como apenas uma vez que isso foi duplicado. Mas existem casos onde você tem até 8, 9 cópias daquelas repetições. Essas repetições são comuns acontecerem no cromossomo. Então, existem, só que normalmente são muito pequenas e elas alteram muito pouco. Agora, alterações muito grandes, elas podem levar a algo mais danoso. A gente pode ter, muitas vezes, essa duplicação de maneira deslocada. Então, ao invés dele se
ele se duplica, só que essa duplicação vai uma duplicação para um braço e vai outra duplicação para o outro braço do cromossomo. Então, é no mesmo cromossomo, e só que em posições diferentes. Mas também pode acontecer em cromossomos diferentes. Por exemplo, essa porção B e C, ela pode ser duplicada e ela ir para um outro cromossomo. Então, ele estaria tipo no cromossomo 1, ele vai para o cromossomo 5. Isso pode acontecer também. Esse momento, a gente só vai falar das mutações. Como que elas acontecem, a gente vai ver exatamente lá na biologia molecular, no semestre que vem, ok? Pode Professor, acontecer... Oi, diga. desculpa interromper, mas essas deleções, essas coisas só acontecem, tipo, durante uma meiose, por exemplo, ou podem acontecer naturalmente no meu corpo, fazendo mitose? Ó, muitas vezes elas podem acontecer da seguinte maneira: elas podem acontecer naturalmente no corpo e elas são muitas vezes induzidas por fatores externos. Então, por exemplo, radiação pode levar a esse tipo de multiplicação. Alguns vírus podem levar a esse tipo de multiplicação. E aí, quando ele leva para uma célula somática, ele pode levar a um tumor. Agora, se isso for feito da mesma maneira numa célula que vai dar origem a um espermatozoide, a um óvulo, isso vai ser uma mutação que vai ser passada de gerações, entendeu? Ah, entendi sim. Obrigado. Mas isso não se preocupe que semestre que vem a gente fala mais com bastante detalhes sobre esse processo, como que isso acontece. Muitas vezes, essa duplicação ela pode acontecer em apenas um cromossomo e não acontecer nos dois. Ou, por exemplo, um indivíduo herdou um cromossomo alterado. E aí, quando esse indivíduo ele herda um cromossomo alterado, se essa mutação ela acontecer nas duas cópias, esse indivíduo ele é homozigoto para a duplicação. Agora, quando só tem em uma das cópias do cromossomo, é um indivíduo que nós chamamos de heterozigoto. E aí ele fica aqui, ó, com dois cromossomos de tamanhos diferentes. Aqui um cromossomo normal e aqui um cromossomo com a duplicação. E aí vocês devem estar perguntando, Lucas, mas a gente aprendeu na Biocell que quando os cromossomos se separam, eles têm que ser cromossomos homólogos. E nesse caso, eles não são homólogos porque eles têm tamanhos diferentes. O que acontece? Quando vai fazer justamente a separação, o alinhamento dos cromossomos é verificado a região aonde existe a homologia. E a região que não é homóloga, ela sofre o que nós chamamos de uma alça, para aí sim os cromossomos eles conseguirem ser unificados e depois separados. E é isso que faz com que alguma das mutações elas sejam perpetuadas em gerações. Porque se eles não se separassem, se eles não se ligassem, não se pareassem durante o processo, a gente não teria isso acontecendo, ok? Bom, um exemplo da presença dessas duplicações. Então, um exemplo é o olho das drosófilas, das moscas de fruta. Então, sabe aquela fruta banana principalmente, que fica com aquelas moscas? Essas moscas que ficam em cima das frutas são chamadas de drosófila. Então, quando a drosófila ela tem uma mutação na região bar do cromossomo, uma repetição em tandem, então repetição em tandem é essa que eu falei aqui para vocês. Então tem B e C, aí fica B e C no mesmo braço do cromossomo. Então, quando essa mosca ela apresenta essa duplicação, ela ainda é uma mosca funcional, no entanto, ela apresenta o olho em forma do que nós chamamos de olho em forma de barra. De barra. É um olho muito menor e ele tem uma estrutura mais achatada do que a mosca na condição normal, certo? Essa mosca ela é funcional? Ela é funcional. Qual é o grande problema? Ela não tem a capacidade de ver predadores como a outra. Então, por isso ela vai ter uma sobrevivência muito menor, certo? Bom, a pergunta é, como que uma duplicação cromossômica ela altera um fenótipo? Então, algumas sequências gênicas elas não são alteradas. Nenhuma informação ali está faltando. Então, vocês têm a noção. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um cromossomo e aqui eu tenho outro cromossomo, vamos dizer se
este cromossomo, nesta região, tinha um cromossomo A, tinha um gene A. Se este cromossomo aqui for alterado, ele, na sua região, ele vai passar a apresentar esta região, só que ela duplicada. Então, ele não tem ausência de nenhum gene. Agora, esse gene A, ele aparece agora 2 vezes naquele mesmo cromossomo. E aí, o grande problema está no excesso de informação gênica. Então, quando existem essas duplicações, o grande problema é que, muitas vezes, o nosso corpo ele reage em homeostase, em um equilíbrio. Então, se você tem 2 vezes o gene A, significa que você tem um desbalanço de produtos gênicos. E esse desbalanço de produtos gênicos podem levar a certas alterações. Então, por exemplo, existem várias síndromes em humanos que são ligados a essas repetições em cromossomos, seja no cromossomo 4, ou seja no cromossomo 7, ou seja no cromossomo 9. São duplicações bem conhecidas. E aí, na grande maioria desse processo, a gente tem uma alteração da formação da cabeça, então a gente tem o que nós chamamos de uma microcefalia, e temos alteração no desenvolvimento encefálico, que leva muitas vezes a um retardo de crescimento e muitas vezes a retardo mental dessas crianças pelo não desenvolvimento do encéfalo, justamente porque não há um desenvolvimento do crânio, ok? Então, isso também, da mesma maneira que a mosca, esse indivíduo é funcional? É funcional. No entanto, pode levar a um dano que leve a um tipo de retardo, ok? Bom, outra coisa que pode acontecer nos cromossomos é justamente as deleções. Então, aquele cromossomo, ele tem uma certa região que ela é deletada, ela se perde. E aí, esse cromossomo, após o processo da deleção, ele fica muito mais curto em comparação ao cromossomo original, certo? Da mesma maneira, eles conseguem se parear para divisão? Conseguem, porque eles vão se parear justamente na região de homologia. Então, por exemplo, aqui você tem um cromossomo, aqui esse daqui é o normal e esse daqui é o alterado. Esse alterado, ele perdeu justamente estas 2 regiões. E aí, como que ele vai se parear com o cromossomo? Ele vai justamente fazer uma nova alça, aonde as regiões D vão se parear e a região G vão se parear, e esse cromossomo vai conseguir ser transmitido por uma próxima geração, certo? No entanto, quando a gente fala de uma deleção, a gente precisa pensar no que essa deleção, de como que essa deleção ela normalmente acontece. Então, por exemplo, se essa deleção acontecer na região do centrômero, esse cromossomo ele não vai se segregar, então, consequentemente, ele vai ser perdido, e aquele indivíduo vai ter uma perda dos 2 cromossomos. E aí, se isso acontecer muitas vezes no processo de homozigose, esses genes, essa perda dupla desses cromossomos, ela é letal. Então, o indivíduo não tem um desenvolvimento embrionário e vai acontecer um aborto espontâneo. É por isso que quando a gente estuda os abortos espontâneos, a gente estuda primeiramente se não é algo de deleção cromossômica, que pode acontecer com uma frequência. Então, se eu não me engano, a cada, se eu não me engano, 10 mil gestações, podem acontecer a formação desse tipo de deleção, e aí por isso que existe o aborto espontâneo, onde o indivíduo não consegue dar origem a um indivíduo viável, certo? Agora, quando essa mutação ela é em heterozigose, ou seja, um cromossomo apresenta e o outro não apresenta, muitas vezes você também vai ter desbalanço gênico. Então, você, ao invés de produzir duplamente, como acontece na duplicação, você vai produzir menos do que você deveria ter produzido, certo? No entanto, quando a gente tem uma determinada mutação que acontece, a gente tem uma parte do cromossomo que é deletado e
no outro par ainda existe aquele gene, a gente chama que vai acontecer agora um processo o que nós chamamos de pseudodominância, ou seja, é como se fosse um azinho, só que o azinho não existe, porque justamente aquela parte do cromossomo ela foi deletada, mas a parte que fica do cromossomo que ainda se manteve íntegro, ela permanece. Entenderam o que eu falei? Então vamos lá, deixa eu aqui explicar. Então aqui eu tenho um cromossomo que tem o gene ação, e eu tenho outro cromossomo que também tem o gene, só que agora o azinho, certo? Nesta região aqui. Vamos dizer que este cromossomo aqui, ele sofreu uma deleção. E a região aonde tinha o azinho, ela é perdida. Então, esta ficando somente esta porção. O outro, ele fica normal com o azinho. Então, como que isso vai funcionar? Vai funcionar porque existe o azinho. Só que o azinho vai ser como se fosse um dominante, não porque ele está dominando sobre o outro gene, mas justamente porque não existe esta outra parte nesse cromossomo aqui, entendeu? Então, muitas vezes, algumas perdas genéticas podem acontecer, mas elas nem são perceptíveis justamente por causa dessa questão que aquele que tem a informação total, ele se mantém. O Christian me perguntou, essa é a alteração provocada pelo Zika vírus? Quando eu falei aqui do processo da cabeça pequena. É um processo semelhante, mas não que o Zika cause uma deleção. Ele causa uma inativação da formação justamente daqueles genes que estão ligados no cromossomo 4 ou no cromossomo 7, que vai levar uma microcefalia. Aí o Rafik está me perguntando aqui, dessa parte que eu falei. É como se azinho virasse azinho. Exatamente, é isso que acontece. Ele não tem o azão, porque o azão se perdeu, então a característica que vai ficar predominante é a característica do azinho. Certo? Um dos exemplos desse processo é justamente uma doença que a gente chama de síndrome do miado do gato, ou cri do chat. O que essa doença ela faz? Ela é simplesmente uma perda do braço curto do cromossomo 5. Então, você compara este cromossomo 5 com este cromossomo 5. Este daqui, ele tem uma perda nessa região. Então, a gente já sabe que o centrômero está nessa região aqui. Então, aqui ó, você percebe que toda essa parte inicial não existe nesse aqui. Justamente por causa dessa deleção é que essas crianças apresentam esse tipo de síndrome. Então, essa síndrome ela é muito caracterizada pela cabeça pequena, os olhos bem espaçados, uma face mais arredondada e, normalmente, um determinado retardo mental, que pode acontecer, então, nessa criança. Ok? Outra síndrome também é a perda do braço curto do cromossomo 4. Então, a gente viu que o CRI do Duchenne era no cromossomo 5. Se acontecer esse mesmo processo no cromossomo 4, você vai ter indivíduos que serão funcionais, só que muitas vezes essas crianças elas vão ter um excesso de convulsões, e por causa desse excesso de convulsões, ela pode ter um atraso mental e muitas vezes do crescimento também, ok? E a outra doença, a outra síndrome, a gente chama de síndrome porque uma única coisa, ela afeta diversas características no mesmo indivíduo. É como se fosse aquela questão da pleitropia que eu tinha falado. Mas como a gente está falando de um cromossomo, a gente chama isso de síndrome. Então, nessa síndrome, a gente tem uma perda do braço curto 7. Então, ó, se você comparar este com este, você percebe que este cromossomo aqui, ele é muito menor. E é por isso que, por exemplo, quem faz cariotipagem precisa ter um olho muito bem treinado, porque para a gente que não vê isso todo dia, a gente não consegue verificar essa divisão. Aqui no Instituto a gente tem uma professora que é muito boa nessa parte
de cariótipos, que é a professora Patrícia Bellini. Eu não sei se Patrícia foi professora de vocês ou está sendo professora de vocês de Biocel, mas ela é excelente em fazer cariótipo. Ela trabalha com cariotipagem não de humanos, mas ela trabalha com cariotipagem de animais. E ela consegue ver efeitos de poluição em água, essas coisas, no cariótipo dos animais. Então, um exemplo daqui, da síndrome de Williams, são crianças que elas têm feições faciais distintas, ou seja, elas não seguem o mesmo padrão. O padrão que eu digo assim, o padrão que a gente chama de um padrão clássico de rosto. Então, por exemplo, separação de olhos, separação de boca. Por causa justamente desses genes que foram deletados, ela pode ter defeitos cardíacos, pressão alta e até mesmo algum tipo de prejuízo cognitivo. Aí Léo Marcos está falando assim, ela trabalha com peixes. Isso, ela trabalha com peixes. Ela trabalha com cariotipagem de peixes, avaliando, por exemplo, o efeito de poluição sobre esses peixes. E uma outra síndrome que pode acontecer também é a síndrome de Prader-Willi, que é uma síndrome onde você tem uma deleção agora no cromossomo 15. Então, você vê que esse cromossomo aqui, ele é alterado em relação a este cromossomo. Esses indivíduos normalmente têm dificuldade de aprendizado, obesidade, um atraso de desenvolvimento sexual e uma estabilidade emocional. Então, se vocês começarem a perceber, basicamente, cada uma dessas deleções, elas estão ligadas aos genes que estão faltando. Então, provavelmente no CRI do Duchenne, a gente tem genes ali que estejam ligados justamente ao desenvolvimento rosto-facial, e o retardo, na verdade, é dado principalmente por uma não formação correta da caixa craniana. E aí você vai tendo um apertamento do encéfalo, e esse apertamento do encéfalo vai levando à necrose e à apoptose e morte de partes do cérebro daquele indivíduo. Por exemplo, aqui, provavelmente também você tem uma questão de má formação craniana. Por isso que esses indivíduos têm uma grande tendência a retardo mental. E aqui você já tem uma formação muito ligada à questão cardíaca. Então, provavelmente, deve-se estar ligado ao processo de fisiologia cardíaca. Então, genes fundamentais para a fisiologia cardíaca possam estar no cromossomo 7. Eu não sei dizer para vocês que genes que são, porque isso a gente precisa aprofundar para saber um pouquinho mais. Ok? Bom, outra coisa que pode acontecer nos cromossomos é justamente o que nós chamamos de inversão. Então, esses cromossomos, eles ficam invertidos em determinados pontos. Essa inversão, ela pode ser pericêntrica, quando ela aborda, ela inclui o centrômero, então essa porção EFG, elas trocam de lugar e ficando GFE, ou ela pode ser paracêntrica, quando ela não inclui o centrômero. Essas inversões, se você for pensar, o indivíduo ele não ganhou e ele nem perdeu. Você fala assim, Lucas, isso não mudou nada na característica dos genes. Os genes continuam preservados. Qual é o grande problema? É que muitas vezes o nosso corpo ele expressa determinadas proteínas pela ordem que aqueles genes eles estão. Então, se você tem uma inversão, você pode muitas vezes fazer uma expressão totalmente alterada de uma proteína e fazer com que aqueles indivíduos, não que eles não sejam viáveis, porque eles têm a proteína, mas às vezes eles podem ter um desbalanço e isso também ser um pouco prejudicial. E muitas vezes essa inversão ela pode ser no meio de um gene, e aí sim, isso pode levar a uma determinada perda. Então, isso é o que eu acabei de falar. Então, por exemplo, essa ordem trocada, ela pode levar, por exemplo, a tecidos expressarem em épocas erradas. Por exemplo, a gente tem uma proteína que é a globina. A globina, ela tem tipos diferentes de globina conforme a nossa idade fetal ou adulta. Então, a gente vai produzindo globinas diferentes. Se eu tiver uma mudança de posição, eu posso alterar essa ordem e acabar produzindo uma globina que não, teoricamente, seria daquele período. E, muitas vezes, pode fazer com que determinados genes sejam expressos em épocas
mas que também sejam expressos em tecidos que não são aonde ele deveria estar sendo expresso. E isso pode levar à formação de tumor, ok? Bom, no entanto, essas inversões elas são importantes para a gente na evolução. Foi visto em um estudo que a gente e os chimpanzés, nós temos 96% de compatibilidade dos nossos genes. No entanto, foi visto que o que nos faz ser diferentes é que alguns genes estão em posições inversas. Então, por exemplo, esse é o caso do cromossomo humano 4. Espera aí que meu mouse deu aqui. Cromossomo humano 4, que esta região no humano, ela também existe no chimpanzé, só que de forma totalmente trocada. E provavelmente muitas das nossas características cognitivas, a questão do polegar opositor, esteja ligado a esse processo e que faz com que, teoricamente, nós sejamos uma espécie teoricamente mais evoluída do que os chimpanzés, né? Isso, quando a gente fala teoricamente, é porque tem muita questão de filosofia envolvida por trás desse processo, certo? Bom, acabamos as mutações estruturais, agora vamos falar das mutações numéricas. A primeira delas é o que nós chamamos de aneuploidia. A aneuploidia é uma alteração numérica de uma parte do cromossomo. Normalmente é uma alteração de um cromossomo que está ou faltando ou a mais. Então, normalmente, esses indivíduos que apresentam essa aneuploidia são chamados de indivíduos aneuploides. São aqueles indivíduos que possuem um cromossomo a mais, ou um a menos, ou uma combinação dessas anomalias. Vamos ver como que isso se dá. Nesse processo, normalmente, quando a gente falava das alterações estruturais, a gente vai ver futuramente que isso está muito ligado à poluição, está muito ligado a agentes tóxicos que podem causar esses desarranjos na estrutura do nosso DNA. Já aqui, não é um processo que tem tanto fator externo. É um processo que ele está muito ligado à idade aonde as mulheres vão ter filhos. Por quê? A gente sabe que os homens, eles produzem espermatozoides a todo momento. Então, as mulheres não, elas produzem os óvulos, eles ficam parados em meiose 1, e aí, mensalmente, ela vai maturando cada um daqueles processos. Justamente por aquele óvulo ficar muito tempo parado em meiose, pode acontecer o que a gente chama de uma falha no processo da segregação. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver esses dois cromossomos que são formados. Então, aqui houve uma segregação certa, então houve a vinda de um cromossomo para cá e o outro para cá, e aqui não, aqui houve um erro dessa disjunção. Então, tem que acontecer a junção e tem que ter a disjunção, que é a separação. E por não ter a separação, a gente vai ter um óvulo sem aquele par de cromossomo e outro óvulo com um par a mais. E dependendo do óvulo, da fecundação daquele óvulo, a gente vai ter a formação de um indivíduo aneuploide, ok? Então, aqui novamente, vamos dizer, então, na formação principalmente dos óvulos das mulheres, em todos, na verdade, do espermatozoide também, a gente tem o processo da meiose para a produção de cromossomos. Só que como a mulher, ela tem uma tendência muito maior de ficar com aqueles óvulos mais tempo parados, sem serem maturados, pode acontecer ou uma separação normal, clássica, aqui inclusive que ele mostrando com crossing over. No entanto, pode acontecer uma não separação dessa disjunção, onde você tem que vai ter totalmente sem aquele indivíduo e outro indivíduo com duas cópias daquele mesmo cromossomo, fazendo com que aquele cromossomo tenha um número a mais de cópias. Bom, existem 4 tipos de aneuploidia em indivíduos. Primeiro, a nulissomia, onde vai ter a perda de ambos os pares. Então, vai acontecer, então, por exemplo,
desses indivíduos que ele não tem nenhum par da presença dos cromossomos. No entanto, a grande maioria das nulissomias, elas são letais, porque o indivíduo perde todas as informações genéticas que existem naqueles dois cromossomos. Se tiver um ou a mais, até o indivíduo consegue ser um pouquinho mais viável, mas esse processo não vai ter viabilidade e não vai ter desenvolvimento embrionário, justamente por causa da ausência de um cromossomo. Pode ter uma monossomia, e aí nessa monossomia, quando esse indivíduo, ao invés de ter 2 pares de cromossomos, ele vai ter um par de cromossomo, como, por exemplo, aqui uma síndrome de Turner, onde esse indivíduo só tem o cromossomo X e ele não tem ou a outra cópia do X ou a outra cópia do Y. Então, normalmente, quando esses indivíduos têm a perda de um cromossomo, eles são representados desta maneira. 2N menos 1. Eu esqueci de falar na nulissomia. Eles são representados como 2N menos 2. Pode ter o que nós chamamos de trissomia. A trissomia, ao invés de ele ter 2 pares de cromossomos, ele vai ter 3. O que a gente está mais acostumado a ver é a trissomia do 21, onde esse indivíduo ele tem 3 cromossomos 21, mas a gente tem algumas outras síndromes, como, por exemplo, o triplo X, onde ele vai ter 3 cópias do cromossomo X. Esses indivíduos em trissomia, eles são representados como 2N mais 1. E o outro tipo de aneuploidia são as tetrassomias, onde, por um grande erro, você tem, normalmente, 4 cópias daquele mesmo cromossomo em um mesmo indivíduo. E, normalmente, esses indivíduos são representados por 2Ns mais 2. 2Ns é porque eles têm as 2 cópias dos cromossomos, de todos os pares dos cromossomos, e o mais 2 é porque eles têm 2 cromossomos a mais. Por enquanto, ainda não falo em que cromossomo que ainda tem. No entanto, você pode ter mais de um tipo de aneuploidia que são totalmente incomuns de acontecer. Então, por exemplo, você tem o trissômico 2 duplo, então é um indivíduo que tem 2N, mas ele tem, por exemplo, um a mais do cromossomo 13 e um a mais do cromossomo 18. Entendeu? Esse indivíduo é monossômico duplo. Ele tem 2N, que ele tem, é um indivíduo 2N, só que ele tem um a menos de um e um a menos de outro. Ele pode ter um a menos do X e pode ter um a menos do 13. E ele pode ser, muitas vezes, tetrassômico duplo, onde esse indivíduo é 2N, ele tem 4 cópias de um cromossomo e 4 cópias de outro cromossomo. Ou seja, são casos raríssimos de acontecer. Um já é difícil, imagine essas outras combinações, ele ter 2 cópias de outros 2 cromossomos. E, professor, todos esses outros são viáveis? Não, é exatamente esse slide que eu vou falar. A grande maioria dessas aneuploidias, elas não são viáveis. Como que ela vai ser viável? Quando, basicamente, esse cromossomo for pequeno. Então, por exemplo, elas não são viáveis porque você vai ter dosagens anormais de genes, ou mais ou a menos. E isso pode perturbar, que interfere no desenvolvimento do indivíduo. No entanto, alguns cromossomos podem sofrer inativação. Então, por exemplo, o cromossomo X, ele sofre inativação, e aí pode ter mais ou menos uma compensação da dose. No caso do cromossomo Y, se tiver uma duplicação, não faz tanto efeito, porque pouquíssimas informações estão no cromossomo Y. Lembre quando eu falei para vocês que o cromossomo Y ele serve mais para determinação sexual masculina do que genes funcionais, teoricamente. Provavelmente, uma duplicação do Y, o indivíduo só vai ser estéril. Na grande maioria das trissomias que a gente observa em indivíduos viáveis, são trissomias de cromossomos pequenos. Então, por exemplo, o tamanho do cromossomo 21, ele é muito pequeno. Então, por exemplo, você vai ter uma alteração da dose, mas essa alteração não vai ser tão comprometedora do que uma trissomia do cromossomo 1. Então, trissomias do cromossomo 1 não existem. Elas acontecem. Mas os indivíduos normalmente são abortados antes do seu nascimento. E, normalmente, as trissomias mais comuns que a gente tem é do 13,
do 18 e dos cromossomos sexuais, justamente porque esses cromossomos são bastante pequenos e carregam poucas informações. O grande exemplo de trissomia que a gente conhece, a mais comum nos seres humanos, é a trissomia do 21. Então, é a aneuploidia do 21, que é também chamada de síndrome de Down. Então, o cromossomo, o indivíduo ainda se torna viável porque o cromossomo 21, ele carrega apenas 230 genes. Se você for comparar com o total de genes que o indivíduo tem, que são 25 mil, é muito pouco gene. Então, por isso que faz com que esses indivíduos ainda se tornem viáveis. Então, como que se pode dar a trissomia? Justamente nos processos da não disjunção. Então, esses processos podem acontecer ou na meiose 1 ou na meiose 2, essa não disjunção, e aí você pode ter a formação de óvulos ou espermatozoides com duplamente o 21. E aí, quando ele for fecundado com um indivíduo que só tem uma cópia, vai dar 3 cópias. Ok? Bom, como eu falei para vocês, essa não disjunção muitas vezes está ligado à mãe. Então, a maioria das doenças de trissomias são de origem materna. Principalmente, por quê? Porque quanto maior a idade da mãe, mais a chance de acontecer essa não disjunção é maior. Por quê? Porque aqueles óvulos, eles ficam lá parados. Então, claro, para que não aconteça, você tem uma série de proteínas que fazem essas checagens. Só que quando fica muito tempo, então, por exemplo, óvulos fecundados de mulheres acima de 45, ela basicamente é como se eles tivessem sido esquecidos daquela checagem. E aí, por causa disso, a incidência dessas doenças, ela aumenta. Então, por exemplo, claro, existem essas síndromes acontecendo em mulheres novas? Existe, naturalmente. Claro que numa frequência menor. Então, por exemplo, em mulheres com menos de 25 anos, a chance de acontecer uma trissomia é 1 a cada 1.500 nascidos. E isso passa de 1 a cada 100 nascidos quando essa mulher tem uma idade de 40 ou mais para ter esse tipo de criança. Tem algo para prevenir o esquecimento? Infelizmente, não. É justamente essa questão da idade materna. Infelizmente, os ovos têm como se fosse um prazo de validade. Eu não tinha visto aqui o que Pedro pediu, mas eu vou voltar aqui nas aneuploidias. Então, na aneuploidia, é justamente quando você tem um par a mais de um dos cromossomos. Então, você tem, por exemplo, a trissomia do 21, você tem um cromossomo a mais. Ao invés de você ter 2 21, você passa a ser 3 21. Então, normalmente, nessa questão, a grande maioria dos genes, eles são letais, só que nesses genes que são pequenos, como são poucas informações gênicas, esses indivíduos ainda se tornam viáveis. Era isso que você queria que eu repetisse, Pedro? Ok. E aí, justamente por causa desse excesso de informação, é que a gente tem um fenótipo característico do indivíduo de Down. Então, é um indivíduo que tem um crescimento um pouquinho menor, é um indivíduo mais baixo, ele tem a distância entre as orelhas de uma maneira anormal, a face ela é um pouco mais larga, mas ela é achatada, a língua normalmente é um pouco maior, você percebe que a maioria dos indivíduos que têm Down, eles ficam tanto com a língua para fora, justamente porque a língua não cabe direito na boca, mas você tem uma outra série, diversos outros processos que podem também levar a essa síndrome. E um dos principais que leva a uma taxa de vida não alta desses indivíduos é justamente algumas doenças cardíacas que ele pode ter, ok? Outra doença é a síndrome de Edwards, que ela já é uma trissomia do 18. Essa trissomia ela tem mais ou menos de 1 a cada 8 mil nativos, então a cada 8 mil nascimentos ela pode acontecer. E ela é muito ligada à trissomia do 18, e o processo é igual à trissomia do 21, então pode acontecer com as disjunções ou seja na meiose 1 ou seja na meiose 2. Qual a característica de um indivíduo? Então, essas crianças elas têm um retardo, justamente porque elas não têm um bom desenvolvimento do encéfalo.
Pescoço curto, muitas vezes essas mãos, elas são fechadas, porque esse indivíduo, eles não conseguem fazer a locomoção das mãos e dos pés, eles têm uma deformidade nesses dois processos, e aí por isso que essa característica, ela é bem clássica dessas crianças com Edwards. A outra é a síndrome de Patau. Patau, ela tem uma prevalência de 1 a cada 15 mil nativos, ou seja, é muito mais rara ela acontecer, e ela é uma síndrome da trissomia do 13. E ela é dada justamente por uma cabeça mais pequena, mais pequena é feia, uma cabeça menor, uma testa mais proeminente, e a grande característica é a presença da fenda palatina. Essa fenda é justamente que não há um fechamento correto do palato, deixa eu aqui mostrar no laser, não há um fechamento correto do palato, e essa criança tem o que nós chamamos de fenda palatina ou lábio leporino também. Não que toda criança que tem lábio leporino tenha síndrome de Patau, mas é característico. Essas crianças, justamente por elas terem uma deficiência cognitiva e o encéfalo não acontecer um bom desenvolvimento, a taxa de sobrevivência dessas crianças, ela vai até o máximo 3, 4 anos de idade. Ok? Bom, vamos falar agora de outro tipo de mudanças numéricas, agora de poliploidia. Qual a diferença da aneuploidia para a poliploidia? A aneuploidia era a alteração de um cromossomo. Então, no 13, eu tinha um cromossomo a mais. Agora, na poliploidia, ao invés de eu ter um indivíduo 2N, eu vou ter um indivíduo 3N ou 4N. Ou seja, eu tenho um cromossomo a mais em todos os cromossomos, ou um cromossomo a mais, 2 cromossomos a mais em todos os cromossomos. Em seres humanos, os indivíduos completamente triploides são raros e viáveis não existem. Assim, você pode ver, a gente sabe que isso acontece porque muitas vezes quando se faz curetagem de aborto para tentar entender por que essa mulher abortou, se faz cariotipagem. E aí se sabe, mas o indivíduo basicamente formado não existe. A poliploidia, ela pode acontecer em vegetais, é muito comum acontecer de vegetais, e a gente usa esse processo para o melhoramento genético, e pode acontecer raramente em animais, mas isso é extremamente raro. Então, nesse processo, eu tenho um erro total. E aí, por exemplo, esse indivíduo aqui era 2N, e aí, quando acontece a meiose, acontece uma não disjunção completa, e aí, esses indivíduos, ao serem formados, eles são formados, o espermatozoide dele não vira um espermatozoide N, vira um espermatozoide 2N, que junta também com o óvulo 2N, e a gente forma um indivíduo que é 4N. Então, a maioria desses indivíduos, dos indivíduos vivos, eles são 2Ns. Só que pode acontecer essas poliploidias muito, muito comuns, principalmente em plantas. E essas poliploidias, muitas vezes, elas são induzidas, porque essas poliploidias podem levar a uma evolução daquela espécie. Então, por exemplo, algumas plantas, elas, em forma 2N, elas apresentam, por exemplo, as flores brancas com essas manchas azuis. Só que muitas vezes essas manchas azuis, elas não são tão comerciais. E aí se faz em laboratório uma poliploidia, onde esse indivíduo que é 4N não apresenta esse tipo de manchas. Isso é muito frequente. Então, praticamente, nas plantas ornamentais que a gente tem, 40% das nossas plantas sofrem esse processo justamente para um melhoramento genético. E principalmente gramíneas. Gramíneas, para a gente ter um controle justamente de tamanho, essas coisas, elas também sofrem esse processo, ok? Isso pode ser natural, claro, mas a grande maioria das vezes é um processo de melhoramento genético já que a gente faz para que a gente tenha isso mesmo. Então, isso pode acontecer, por exemplo, de uma maneira natural, onde a gente pode, muitas vezes, acontecer numa única espécie, a gente cruzar uma espécie com a outra, mas a gente pode fazer cruzamento com espécies diferentes, e isso pode dar o que a gente chama de híbridos.
Um grande exemplo do uso dessas poliploidias é da banana. A banana selvagem, que é a banana inicial, ela é uma banana menor e ela apresenta essa semente. E aí, por causa disso, a banana, ela não, esse tipo de banana selvagem, ela não apresenta um valor de mercado. Ninguém vai querer comer nenhuma banana com esse tanto de caroço. A primeira vez que foi visto, esse processo aconteceu naturalmente. E aí, esse processo que acontece naturalmente, ele foi repetido para que isso acontecesse de escala industrial, que é o cruzamento de bananas para que elas se tornem triploides. Quando elas são triploides, elas são estéreis. E aí elas não vão produzir novas sementes. E aí, por isso que a gente tem a banana maior, sem semente nenhuma. Por que ela é maior? Porque o açúcar não vai se concentrar para a formação da semente para dar origem a uma nova espécie. Então, o açúcar ele se dissemina pela baga da fruta, fazendo com que a fruta cresça mais. E aí, essa semente ela não existe. O que a gente observa quando você corta a banana ao meio e você consegue ver aqueles pontinhos, aquilo ali são sementes vestigiais, elas não são funcionais. Você nunca vai conseguir pegar aquilo, colocar na terra e fazer com que aquela banana ela cresça novamente. Nunca vai existir. Então, houve um melhoramento genético para transformar essas plantas de um modo triploide para que elas não apresentassem semente. E esse mesmo processo a gente fez tanto com melancia, para que essas melancias sem semente foram feitas, quanto com uvas, as uvas sem sementes também. Inclusive, as uvas sem sementes, se vocês perceberem, ela tem um açúcar muito maior, porque justamente não precisa de açúcar para a formação de um novo indivíduo via semente. Então, esse açúcar ele é disseminado pela fruta por inteiro. Ok? Bom, mas também a gente consegue fazer esses indivíduos de uma forma até tetraploide também, que pode ser viável e também pode ser economicamente viável. Quando a gente faz, muitas vezes, um processo de hibridização, a gente está misturando cromossomos que não são homólogos. E essas hibridizações podem fazer com que esses indivíduos, muitas vezes, tenham cópias a mais de cromossomos, mas de cromossomos totalmente diferentes. Eles têm região um par de cada um deles e pronto, não tem as duas cópias. E isso faz com que esses indivíduos muitas vezes sejam viáveis e ganhem características. Então, por exemplo, a gente faz isso a todo tempo com cítricos. Então, é muito comum você fazer enxertias em laranja, limão, para você conseguir esses indivíduos. Esses indivíduos híbridos são chamados de alopoliploides, porque eles têm uma única cópia de vários outros cromossomos diferentes. Porque, como eles são misturados de espécies diferentes, a gente não vai ter par. A gente vai ter indivíduos que tenham uma cópia de vários. Então, por exemplo, aqui eu tenho um indivíduo que tem o A, o B e o C. Ele tem as duas cópias. Quando ele faz os gametas, ele manda uma cópia de cada um. A mesma coisa é essa espécie. Esse indivíduo que tem o G, o H e o I. Quando a gente tiver o híbrido vai ter uma cópia de A, uma de B, uma de C, uma de G, uma de H e uma de I. Ok? Por isso que a gente consegue, muitas vezes, introduzir características de um cítrico para outro, ou de uma flor para outra. Ok? E por fim, meninos, vamos falar de mutações gênicas. Então, a todo momento, a gente estava falando de mutações que eram cromossomais, elas aconteciam no cromossomo. Agora a gente vai falar de mutações que vão acontecer no gene, e elas que vão dar aquela característica de azão-azinho. Então, a gente sabe que uma célula, ela depende do funcionamento correto de diversos genes. No entanto, caso aconteça um dano, esse dano muitas vezes pode ser na sequência que vai codificar aquela proteína, na região que vai promover a produção daquela proteína, ou até mesmo no RNA que vai traduzir ou transcrever aquela proteína. Certo? E uma mutação, ela nada mais é uma mutação gênica, a gente viu mutações cromossomais. É uma alteração na sequência de nucleotídeos de uma molécula de DNA. Ela pode acontecer
em todos os micro-organismos, desde vírus a humanos, e ela pode ser espontânea ou pode ser induzida. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu tenho um indivíduo que tem uma sequência de DNA que... Hoje eu estou sem minha caneta, por isso que eu estou escrevendo, desenhando um pouquinho mais lento, estou fazendo tudo isso com o mouse. E aí ele tem uma sequência de A, T, C, 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 G, A. Do outro lado, vai ser ao contrário. Se aqui eu tenho um A, aqui eu vou ter um T. Se aqui eu tenho um T, aqui eu vou ter um A. Se aqui eu tenho um, G, um C, aqui eu vou ter um G. Aqui também um G. Aqui também um G. E aqui um C e aqui um T. O que é essa mutação? É a alteração justamente de um nucleotídeo. Então, ele deixa de ser um C e ele passa a apresentar uma outra característica, que é a característica... Aqui era um C, né? Então, ele deixa de ser C e ele pode ser, muitas vezes, um T. Só que esse T, teoricamente, não vai conseguir parear com esse G. Então, esse G, futuramente, vai ter que ser mudado para um A. Para que ocorra, então, o pareamento correto desses nucleotídeos, ok? Então, é uma modificação no nucleotídeo. No entanto, a gente sabe que, lembrando isso lá do ensino médio, que a cada trinca, ela corresponde a um aminoácido diferente. Vamos dizer que aqui é uma leucina. Vou colocar só leu, viu? Aqui é uma leucina, aqui é uma prolina. Prol. Se tiver alteração deste aminoácido, isso pode deixar de ser uma leucina e pode ser uma arginina. Vou colocar argi aqui. E essa arginina vai fazer com que essa proteína que tenha essa conformação aqui, ela ganhe essa conformação aqui. E isso altera toda a funcionalidade de uma proteína. E vocês vão ver, eu acho que vocês já estão tendo bioquímica 1, né? Eu acho que o pessoal que está no segundo semestre já está tendo a 2. Eu acho. Estou certo ou estou errado? E vocês vão ver que justamente essas alterações vão levar a proteínas totalmente disfuncionais. E que vai levar uma proteína que não funcione de maneira correta. Ok? Vou descartar aqui. Eu não sei por que eu tirei o slide. Bom, essas alterações, elas podem acarretar justamente em variações hereditárias. Uma vez ela modificada, essa mutação ela pode acontecer no indivíduo. Ah, esqueci de falar uma outra coisa. Essa representação que a gente faz, clássica, de azão, azinho, eu estou querendo dizer que quem tem o azão é o indivíduo que tem o gene ainda normal. E o indivíduo azinho é aquele indivíduo que tem o gene mutado. É por isso que a gente tem o que nós chamamos de dominância. A dominância nada mais é do que, se esse indivíduo tem um normal e um alterado, o gene normal funciona fazendo o papel do gene alterado. Agora, se esse indivíduo for azinho, esse indivíduo tem os dois genes mutados. E aí, por isso que ele vai ser daltônico, por isso que ele vai apresentar albinismo, então todas essas características. No caso do albinismo, as duas proteínas que codificam a melanina, elas estão totalmente alteradas, por isso que esses indivíduos são albinos. Ok? A FIC me perguntando, essas mutações só acontecem em uma célula ou acontecem em todas em geral? Rafik, eu acho que é a mesma explicação que eu não sei se eu fiz para você, eu fiz... Peraí. Acho que foi uma explicação que eu fiz lá em cima. Não sei para quem que foi. Mas, assim, se essa alteração for uma célula, por exemplo, da sua pele, ela vai levar à formação de uma célula tumoral, que vai levar à formação de uma célula que não funciona da maneira que ela deveria funcionar.
O que é um tumor? Quando a gente fala de um tumor de um câncer, é o crescimento de uma célula em um determinado tecido ou um determinado órgão sem aquela função. Então, é como se você pegasse o pulmão e naquele pulmão crescesse células que não funcionam. E aí, a falência e a morte do indivíduo é dada justamente pelo crescimento desordenado dessas células. E essas células podem acabar indo para outros tecidos, que é o que a gente chama de metástase. Então, se for em um tecido, se for em um órgão, vai levar a uma tumorização. Se for em uma célula, que vai levar à formação de um indivíduo, essa mutação é uma mutação de formação de um indivíduo por inteiro mutado. Ok? É esse exemplo aqui que basicamente que você perguntou. Então, por exemplo, quando você tem uma mutação nas células germinativas, então esse indivíduo ele vai ter nas células germinativas, nos órgãos sexuais, essa mutação vai levar, no caso desse indivíduo, a formação de espermatozoides mutados, que vai levar a uma prole mutada. Se for uma mutação somática, vamos dizer, um câncer de pulmão, uma mutação em uma célula do pulmão, não vai levar a prole alterada, porque isso não está afetando nada do sistema reprodutor dele, vai levar à formação de um tumor por si só, ok? A gente fala desse processo do tumor, da mutação, como algo ruim, mas se a gente for falar de evolução, as nossas espécies só evoluíram através de mutações. Então, existem mutações que vão ser benéficas para uma determinada espécie. E se não fosse elas, uma determinada espécie ela teria desaparecido ou não teria surgido. Então, no entanto, claro, existem as mutações que são maléficas, que vão levar à morte daquele indivíduo. Então, quando a gente fala de biodiversidade, a gente depende muito desse mecanismo de mutação, para que essas mutações benéficas elas se perpetuem e esses indivíduos eles vão se evoluindo no processo. Quando a gente fala de mutação, primeiro a gente pode classificar elas em dois tipos: mutações pontuais, onde somente o nucleotídeo ele é alterado, ou mutações não pontuais, que são mutações que envolvem vários nucleotídeos. A mutação, muitas vezes, ela pode ser direta, quando ela inativa um gene, ou muitas vezes, a gente tem no nosso corpo muitos genes que são inativos, eles teoricamente não deveriam funcionar para aquela célula, devem funcionar para outra célula, e isso vocês vão entender melhor na Biomol. Mas, muitas vezes, algumas mutações elas podem tirar a inatividade, que também é ruim. Então, as duas são ruins. Então, o que é uma mutação? É a troca de base nitrogenada. Essa troca, muitas vezes, ela pode ser uma transição, quando eu troco uma adenina por uma guanina, porque dessas duas bases são chamadas de purinas, ou quando eu troco uma timina por uma citosina, que as duas são chamadas de pirimídicas. Ou uma transversão, quando eu troco um A por um T, ou um G por um C, ou um G por um T, que é quando eu troco uma purina por uma pirimidina. Então, o que é isso? Então, aqui fica mais fácil. Essas modificações, elas vão alterar totalmente a leitura daquele material genético. Como, por exemplo, aqui, eu tenho um gene que é o que nós chamamos de gene original, que é o funcionamento normal. Vamos dizer que esse indivíduo aqui, ele sofre uma perda desse nucleotídeo, desse C. Então, quando ele sofre essa perda, então, cadê? Vocês estão vendo o C aqui? Esse C e esse G aqui? Então, esse G e esse C, ele pode ser perdido. Na verdade, é esse daqui, desculpa. Esse daqui, esse G e esse C, aqui ele é perdido. Quando ele é perdido, basicamente, lembrando lá do ensino médio e da Biocell, então a gente sabe que as trincas de nucleotídeos, elas vão levar a formações de aminoácidos. Então, eu tenho que TAC leva a metionina, CGA leva a alanina, AGT leva a serina.
Se eu tiver a deleção justamente desse indivíduo, passando para esse indivíduo aqui que foi deletado, até onde tem aquela deleção, eu continuo normal. Então, eu tenho uma metionina, metionina aqui, alanina, alanina aqui. Como nesse daqui foi aonde já houve essa deleção, então, ao invés de eu ter um AGC, eu vou ter um ATG, porque aquele T que estava aqui, ele passa para cá, desse lugar. E aí muda daqui para frente totalmente a minha proteína. Então, aqui deixa de ser uma serina, passa a ser uma tirosina, aqui deixa de ser uma histamina, aqui passa a ser isoleucina. Então, toda a proteína daqui para frente, ela vai ser totalmente alterada. E a mesma coisa se acontecer uma adição. Então, aqui, por exemplo, aonde você tinha o CUG, aqui o CUG ele acontece, só que aqui eu tinha um TA e entra um outro TA aqui. Então, eu continuo também tendo metionina, tendo alanina, só que aqui, ao invés de ser serina, já vai ser fenilalanina. Ou seja, daqui para frente, tudo se altera. Então, as mutações nos genes, elas vão fazer com que ocorra a produção de proteínas totalmente alteradas. Essas mutações, elas podem ser de dois tipos, espontâneas, e isso acontece naturalmente no nosso corpo, só que a gente tem um mecanismo dentro das nossas células para tentar corrigir toda vez que essa mutação, mas a gente tem essas mutações sendo causadas por agentes induzíveis. Então, por exemplo, raio-x, radiação ionizante. Então, ó, aquele dia que você falou assim, ó, acabou a pandemia, agora eu vou para a praia, e ó, agora foda-se qualquer coisa, eu vou usar agora eu não vou usar protetor solar, eu vou me expor ao sol, tô nem aí, esse negócio de radiação UV é uma balela. Então, a radiação UV é que vai fazer que ocorra isso exatamente nas suas células. Ela vai fazer com que você tenha deleção, ela vai fazer com que você tenha adição e que você tenha troca de nucleotídeos, fazendo com que suas células deixem de funcionar de maneira normal e passem a produzir proteínas totalmente alteradas, se tornando uma célula tumoral. E existem também aqueles agentes químicos. Então, por exemplo, agentes alquilantes, acredinas. Então, por exemplo, aquele plástico, aqueles copinhos plásticos que a gente toma. Então, quando você joga café quente, aquele copinho plástico pode liberar substâncias que podem fazer isso com as suas células. A gente pode ter isso também por agentes virais. Então, por exemplo, a gente sabe que o HPV, ele leva ao câncer de colo do útero. Então, o HPV ele tem a capacidade de levar a esse tipo de mutações nas células, ok? Não se preocupem sobre esse processo de mutação, que a gente vai entrar com muito mais detalhe nessa parte de mutações gênicas no semestre que vem, quando a gente entender os genes, ok? Bom, vamos agora para a nossa atividade. Então, meninos, amanhã, 10h40, vai disparar duas atividades para vocês. Uma atividade que é o que nós chamamos de TBL, que é o Team Based Learning, que é um aprendizado baseado em equipes sobre trissomias, então sobre aquela primeira parte cromossomal. Então, o que vai acontecer? Nesse TBL, ele é dividido basicamente em 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Na fase 1, é uma fase de preparação. Então, vocês vão estudar o assunto de trissomias, de aneuploidias. Eu vou mandar uns textos para vocês. Lá, quando disparar a atividade, vai disparar uns textos que vocês devem ler, vocês devem procurar na internet também. Vocês devem estudar sobre a aneuploidia. E aí, a gente vai para a fase 2. A fase 2 é um teste individual. Eu vou fazer um jogo com vocês, que é um Kahoot, onde vocês vão pontuando à medida que vocês vão acertando. Após isso tudo, na próxima quarta-feira, viu? Na próxima quarta-feira, a gente vai fazer esse teste. Então, vocês precisam estudar esse material que vai ser passado para vocês. E eu já te respondo, Eduardo. Deixa eu só terminar de explicar aqui, aí eu te respondo. Então, vocês vão receber o material, vocês vão pesquisar na internet, vocês vão olhar nos livros que foram passados, vocês vão olhar na aula e vocês vão estudar o assunto de
Aneuploidia. O que é aneuploidia? As trissomias. Ok? E aí, quando a gente vier na próxima quarta, eu vou fazer um Kahoot, que é um jogo com vocês, onde vocês têm que ir marcando as questões certas e vocês vão pontuando. E após isso, eu vou dividir vocês em grupos para vocês responderem as mesmas questões, agora de uma maneira um pouquinho mais complexa, certo? No Kahoot, no TBL clássico, a gente teria uma fase 4, só que a gente não vai fazer fase 4, a gente vai fazer só fase 1, 2 e 3, ok? Esses são os grupos de vocês. E isso, na verdade, na próxima aula, não precisam guardar agora, quem está em cada grupo, vocês foram divididos pela ordem alfabética. Se vocês forem observar, vocês foram divididos em 6 grupos. E esses 6 grupos, vocês vão fazer o processo, o processo exatamente do estudo individualizado. Primeiro, vocês vão fazer tudo individual. Vocês só na próxima aula que vocês vão se unir em grupo para responder as questões, ok? Então, de maneira geral, estudem com o material que eu passei para vocês para a próxima quarta-feira. E, além disso, vocês vão pegar livros, estudarem bem esse processo, para na quarta eu fazer um teste com vocês individual, e depois eu vou fazer uma divisão em equipes com vocês, ok? Bom, além disso, como a gente tem 2 assuntos, um de trissomias e outro de mutação, eu vou fazer um outro trabalho com vocês, também de TBL, aonde vocês vão trabalhar com a parte de mutação. O que vocês vão fazer nesse trabalho? Não sei se vocês já ouviram falar de um filme chamado Óleo de Lorenzo. O óleo de Lorenzo é uma mistura que é bastante utilizado para uma doença chamada ALD, ou adrenoleucodistrofia. E quem formulou esse óleo foi o pai e a mãe de Lorenzo, que era justamente uma criança que estava com essa síndrome. Então, eram pessoas que não eram cientistas e eles começaram a se aprofundar e conseguiram desenvolver, e até hoje essa substância ela é utilizada. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Lá no Kahoot vai disparar para vocês o link do YouTube do óleo de Lorenzo. Vai disparar para vocês também alguns textos sobre o que nós chamamos de erros de inatos de metabolismo, que são mutações que são ligadas a vias bioquímicas. E eu quero que vocês assistam o filme e façam uma resenha relacionando justamente o que hoje vocês já sabem de mutação, de características genéticas, com o filme. Eu quero que vocês façam uma releitura escrita, uma resenha escrita, traduzindo o filme. No entanto, eu quero que vocês busquem também quais são os avanços da biotecnologia para essa doença já. Então, além do óleo de Lorenzo, o que já foi feito? Ok? Então, os 2 textos vai ajudar. O filme é individual. Bom, Eduardo me perguntou, então é possível a pessoa se expor ao sol, ser afetada por radiação UV e sofrer uma alteração nas células que formarão espermatozoides óvulos e, consequentemente, passar essa mutação aos filhos? Sim. Então, principalmente porque algumas células mutadas podem, dependendo da região, podem ser afetadas. Samara me perguntou, seria um caso de epigenética? Samara, eu não entendi que parte que você precisa. Ana Júlia, não se preocupe. Na próxima aula vai ficar mais fácil. Então, eu quero só que vocês peguem o material, estudem aquele material. No dia, na próxima quarta-feira, a gente vai discutir um pouquinho. Ah, sim, entendi. Não seria um caso de epigenética, não. Seria um caso de mutação mesmo, porque a epigenética é a alteração de alguns nucleotídeos, mas que não mute a proteína final. Bom, vamos lá. Então, o que eu quero? Eu quero que para a próxima aula, vocês estudem a parte das euploidias para a gente fazer na aula presencial uma atividade em grupo e uma atividade individual. Isso vai ser da parte das trissomias.
Do TBL vai ser o filme, é individual, e o filme vai ser para a semana seguinte. Então, vocês vão ter mais 15... Então, para a semana que vem, vocês vão fazer a parte da trissomia. Para a semana seguinte, 15 dias de hoje, vocês vão ter que entregar a atividade do filme. Tudo isso vai disparar amanhã para vocês, 10h40, ok? Bom, outra coisa que eu vou falar com vocês viram que lá no final da nossa disciplina a gente tinha seminários, correto? E vocês estão divididos em 6 grupos. Esses grupos serão os grupos do seminário. Mas vocês devem falar assim, Lucas, mas o seminário com 11 pessoas, cada um vai falar uma palavra. Como que a gente vai fazer o seminário? Esse seminário vai ser um pouquinho diferente. Então, a gente vai levar temáticas para serem confrontadas. Então, por exemplo, o grupo 1 vai trazer as abordagens de melhoramento genético clássico. O grupo 2, melhoramento genético por transgenia. E aí vocês vão fazer um embate. O que é isso? Vocês cada grupo vai ter 10 minutos, mas isso eu vou explicar na aula que vem. Cada grupo vai ter 10 minutos para fazer a defesa do porquê essa técnica é importante e qual a gente deva comprar. E aí, paralelo a isso, o grupo 1 e 2 vai estar degladiando, e o grupo 3, 4, 5 e 6 vai estar observando. E aí ele vai ter que votar em quem ganhou. Eu vou avaliar o que vocês trouxeram, mas o grupo que ganhou nas disputas, vamos dizer, por exemplo, grupo 1 fala de melhoramento genético clássico, grupo 2 fala sobre transgenia. E aí cada um vai ter que me convencer a quem é o melhor. Na semana seguinte, a gente agora vai ter o grupo 3 e o grupo 4, que a gente vai ter um outro tema, que pode ser, por exemplo, regulamenta ou não regulamenta a biotecnologia. Eu sei que todos vocês vão querer dizer por que eu devo regulamentar. Mas um grupo vai ter que me dizer, como se fossem as outras profissões, por que não deve regulamentar. E um grupo de transgênicos e o outro de ambientalista. Transgênico, sim ou não? Ana Júlia, no que você está perdida? Vamos lá. Ana Júlia, vamos lá. Primeiro, vocês vão fazer a atividade de trissomia. Eu só preciso que você estude. Estude para a semana que vem. Tá tudo no Classroom que vai disparar para vocês amanhã, 10h40. Eu só preciso que vocês estudem um material, estudem a aula sobre trissomias. Na semana que vem, eu vou fazer as atividades presenciais com você. Então, semana que vem, a gente não tem aula na quarta-feira. A gente tem uma atividade síncrona. Então, eu vou fazer uma atividade presencial com vocês. Certo? Então, para trissomia, você só precisa estudar o material para a próxima aula. No caso... Opa, cadê no caso? Das mutações gênicas, também vai disparar amanhã, mas vocês vão ter 15 dias para ver o filme e transpor o filme para características mais genéticas, porque o filme ele fala muito de uma característica para filme, para a população mais leiga. Eu quero que vocês tragam uma característica genética, quero que você traga, por exemplo, o que tem de prevalência da doença, quais são os avanços da biotecnologia para esse processo, ok? Isso vocês vão ter que entregar 15 dias depois. E o outro que eu vou conversar com vocês é o seminário, mas eu vou conversar com vocês na semana que vem. Só estou dando um spoiler sobre esse processo. Ok? Já defini os temas, mas eu vou passar para vocês semana que vem. Ok? Então, meninos, com isso, terminamos a aula de hoje. Parar. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre as atividades que forem disparadas amanhã no Classroom, mandem lá no chat. Tentem evitar de mandar para o meu e-mail, porque quando manda para o chat, todo mundo da sala consegue ver. Entendeu? E é Professor, isso. então para a semana que vem a gente estuda para o TBL, mas ele vai acontecer só durante a aula, né? Então a gente só estuda essa semana. Só. Feito. Natália, Obrigada, de onde professor. você é, Natália? Eu nasci aqui perto de Porto, numa cidade que chama Eunápolis, mas eu fui muito cedo para o Rio Grande do Sul, que é de onde meu pai é. Daí Ai, eu que lindo. fiquei lá durante muito tempo.
Ah, entendi. O seu sotaque, na hora você falou assim, eu falei, epa, eu conheço esse sotaque. Dá uma entregada ainda, né? É. Tá louco. O meu sotaque paulista quase não existe. A não ser quando eu falo um porta, um carne, aí ele existe. Porta, porteiro, portão. É. Então, meninos, entendido? Então, até semana que vem. Amanhã, não se esqueçam que a atividade vai disparar para vocês. As duas atividades ao mesmo tempo e a correção dos exercícios que foram passados anteriormente. Ok? Então, meninos, tchau para vocês. Até a próxima aula. Professor, Tchau, prof. Oi, diga, ai, Ju. eu ainda estou um pouco perdida. Amanhã vai Diga. ser. Amanhã dispara a lista da aula passada e dessa também, certo? Não. Amanhã não tem lista de exercícios clássicos igual vocês têm que fazer. Amanhã vai disparar esses 2 TBLs. Um vai ter materiais para você estudar e o outro vai ser do vídeo. Aí, esses do material, você tem que ler esses textos para a aula que eu vou fazer na aula, como se fosse um teste com vocês, só que na aula mesmo. Mas aí vai funcionar como? O senhor vai fazer pergunta e a gente tem que responder durante a aula? Eu vou fazer um jogo com vocês. Ai, meu Deus. Entendeu? Mas assim, não se preocupe, é bem tranquilo. Entendi. Mas eu ainda também estou um pouco perdida na discussão em grupo. Assim, é porque você vai fazer primeiro o jogo individual. A gente vai fazer por um aplicativo chamado Kahoot, que ele responde as perguntas e você vai pontuando à medida que você responde. Logo depois que a gente finalizou esse processo, vocês vão se reunir nos grupos que eu dividi e que já mostrei para vocês, em que grupo cada um tá, mas eu vou mostrar de novo na próxima aula. Aí vocês vão responder agora um questionário, um por grupo, mais avançado. Então, por exemplo, eu fiz algumas questões mais básicas. E aí, no questionário, vocês vão, na segunda parte em grupo, eu vou fazer as mesmas perguntas, só que vocês vão ter que descrever um pouquinho mais sobre aquele processo. Ok? Ah, entendi. É aquilo de juntar grupo e juntar, né? E confrontar as respostas de cada Isso. um e, enfim, Isso. montar algo mais coeso. A Natália marcou a B e você, Ana Júlia, marcou a C. E aí, quando vocês forem em grupo, vocês vão ter que decidir se vai ficar com a B, com a C e por quê. Entendeu? Ah, entendi. Acho que agora está um pouco mais claro. É isso que a gente vai fazer. Guerra civil vai ser no seminário, Carlos. Carlos, aí a gente vai fazer uma guerra justamente para quem vai vender melhor seu produto. E aí, quem vender melhor seu produto ganha um ponto a mais. Professor? Avaliação. Diga, Ezequias. Aí, no caso, esse grupo que vai na discussão da aula que vem, já vai ser o grupo para os seminários? Claro, o seminário, vai ser o mesmo grupo. Aí, no caso, você já dividiu, né? Isso. Mas isso, deixa para o seminário a gente discutir semana que vem, senão vai embolar a cabeça de vocês todas. Aí fica tudo doido. Tá bom? Então, meninos, tchau para vocês. Até a Valeu, próxima tchau. aula. Qualquer dúvida, coloca. Diga, Ana Júlia. Aí, para entregar esse resumo, como que faz? Tipo, tem que ser manuscrito? Isso. O do vídeo você pode escrever no texto, no computador mesmo, e você coloca só o arquivo lá. Ah, entendi. Agora, E cuidado aí... com o plágio, viu? Para não copiar. Mas Okay? se for manuscrito, aí tem que ser tipo só na frente da folha? Não é igual a pesca, não. Você pode colocar quantas folhas você quiser. Ah, entendi. Tá bom? Tá bom. Então, agora sim. Tchau, meninos. Agora eu vou parar a gravação. Tchau, Valnei. Tchau, Vanessa.